O apóstolo Paulo, referindo-se a Jesus Cristo, ele diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O feriado do Natal passou, não é? Tão aguardado, tão querido feriado, que é a comemoração do nascimento de Jesus Cristo. Você sabe quem é Jesus? Qual a influência da vida de Jesus Cristo sobre a sua vida? Quem é Jesus para você? Estamos juntos nesta semana especial, semana de festas. Começa agora Além dos Fatos. Pois bem, esses são dias festivos, né? Aí entre Natal, Ano Novo, feriado, muita gente curtindo a família, muita gente assim de férias, né? Descansando, aproveitando. É tempo de muita reflexão, de gratidão, né? Tempo de presentear amigos, de dizer palavras generosas, carinhosas, enfim. Essa é uma data especial, essa é uma data bonita, uma data assim muito reflexiva, que Deus realmente lhe abençoe nesse finalzinho de ano, para que ao iniciar o novo ano 2019, que você inicie com otimismo, com alegria, crendo que com a bênção de Deus, a despeito das dificuldades, nós vamos vencer, nós vamos seguir para frente, porque a nossa vitória vem do Senhor. Abraços para gente querida, começando aqui com o Jonas Ribeiro. Ele é de Mucuri, na Bahia. Um abraço para Dora Alves Silva, de Ribeirão Pires, São Paulo. Também para Kátia e o Abimael Alves Santos, que são de Palmas, estado do Tocantins. E também para Hilary Oliveira, de Belém, no Pará. E claro, para você, meu amigo, minha amiga, você que tem nos dado sempre o carinho da sua audiência, a sua amizade, seu companheirismo durante esse ano todo aí que está se findando. Muito obrigado, viu? Obrigado mesmo por sua amizade, por suas orações, tá bom? Por suas contribuições, você que é Anjo da Esperança, para ajudar a manter o Ministério da Novo Tempo. Obrigado porque além de assistir, você também divulga Novo Tempo, enfim. Nós somos uma grande família e todos nessa hora sintam-se abraçados por nós que trabalhamos aqui na Novo Tempo, nós os servidores da Novo Tempo. E eu aproveito para abraçar e agradecer todos os amigos que compõem a equipe do Além dos Fatos, né? Todo o pessoal, a nossa querida Ana Lima, produtora, a Mari Branco, que é a produtora assistente. Um abraço também para os nossos amigos que trabalham aqui no estúdio, né? Todo mundo gente boa, nossos operadores de câmera, auxiliares aqui do estúdio, também o pessoal que está lá em cima no switcher, né? Assim que diz? Obrigado aí a vocês que estão trabalhando aí com as imagens, com o áudio, enfim. Nós somos uma grande família, uma família abençoada, estamos chegando ao final do ano com o nosso coração profundamente agradecido a Deus pelo privilégio que Ele nos dá de trabalharmos aqui no Além dos Fatos e na Rede Novo Tempo de Comunicação. E nossa gratidão imensa é por você, é claro, como já disse, porque você nos dá o carinho de sua audiência. Se não fosse você, nós nem estaríamos aqui, não é? A Novo Tempo nem existiria se você não nos assistisse, não nos acompanhasse, não fosse tão amigo da gente. Deus abençoe você. E eu quero lhe oferecer um presente. Esse aqui, Paulo, o mensageiro da cruz. Paulo, um exemplo de fé, cristianismo e transformação. Através do seu legado, compreendemos que apenas Deus é capaz de tirar força da fraqueza, grandeza da humildade e vida da morte. Aprenda mais sobre esse apóstolo com o DVD Paulo, o Mensageiro da Cruz. Adquira hoje mesmo o seu DVD totalmente grátis. Acesse biblia.com.br ou mande um WhatsApp.
Olha aí, um presente feito com muito carinho, viu? Para abençoar a sua vida. Se você não tem ainda, é só pedir que a gente lhe manda. Aqui são 15 temas, todos de assuntos que são abordados pelo apóstolo Paulo nas suas cartas no Novo Testamento, tá bom? Se você quer, então peça aí que a gente lhe manda, entre no blog do nosso programa, novotempo.com/além dos fatos, para que você possa preencher um pequeno cadastro com as suas informações, especialmente seu nome e seu endereço, para que a gente possa lhe mandar esse material. Outra opção é pedir pelo telefone. Ligue em horário comercial. 0 operadora 12 21 27 31 21. Horário comercial, dia útil. Você vai falar com a nossa equipe de atendimento da Escola Bíblica. Os seus dados serão anotados para a gente lhe enviar o DVD. Outra opção ainda é o nosso WhatsApp, tá? Manda mensagem dizendo que você quer o DVD. Número 12 98100 1615. Esse é um presente que a gente lhe manda com muito carinho. O convite para você interagir sempre por meio das nossas redes sociais, seja pelo Facebook do Além dos Fatos, ou também por meio do nosso Instagram. E ainda temos o nosso canal no YouTube, onde você pode se inscrever e pode compartilhar aí os nossos vídeos com seus amigos, para que essa mensagem se espalhe pelo Brasil e pelo mundo e as pessoas sejam alcançadas com a esperança que vem do Senhor, que vem do Santo Evangelho. Quem é Jesus para você? O que você sabe a respeito de Jesus? Olha aí o que o povo diz. Você é a favor ou contra a legalização? Se a gente for reparar, a Bíblia O que você sabe sobre Jesus Cristo? Ah, Jesus está presente na minha vida em todos os momentos. Ele é muito importante para mim. Ele é o Todo-Poderoso, ele é a minha vida. Eu sempre mantive um respeito religioso sobre a figura de Jesus. Então, Jesus para mim, eu posso dizer que todo mundo diz que ele foi um salvador, mas eu acredito que ele foi um pregador do bem. Ele foi a pessoa que se usou como exemplo para mostrar ao mundo que através de si próprio você pode fazer o bem, você pode transformar o ambiente em que você vive. Filho de Deus, enfim, veio ensinar, passar todos os ensinamentos sobre como agir, fazer caridades, ajudar as pessoas, o amor ao próximo. Eu sei que ele foi uma pessoa incrível, enfim, e que ele ajudou muitas pessoas, né? Que ele morreu na cruz por amor à humanidade para nos salvar e nos reconciliar com Deus. Acho que esse é o básico. Que ele é o Salvador, que ele veio ao mundo para nos ajudar, para nos salvar. Jesus era um rabino judeu que foi contra a força que era estabelecida na época, que eram os romanos que dominavam a região, e ele foi crucificado, e a partir daí criou-se uma religião baseada nos princípios de Jesus, que é a religião cristã. Cristo, para mim, é um judeu muito valoroso. Jesus Cristo para mim é vida, Jesus Cristo para mim é a salvação, e eu acredito sim, pratico Jesus Cristo aqui, mas amo Jesus Cristo, Deus e Espírito Santo. A figura de Jesus Cristo tem sido discutida ao longo da história. Quem ele é? Qual foi o seu papel aqui na Terra? Qual a relevância dele hoje? Para os cristãos, ele é o Filho de Deus, que veio ao mundo sacrificar-se na cruz para a salvação de toda a humanidade. Para quem não acredita nisso, ele foi um profeta, um grande homem, um revolucionário com uma mensagem de paz. Bom, seja lá o que você acredita, bem provável que concorde que ele veio fazer o bem. Sendo ele o Messias ou um cara bonzinho para você, o fato é que ele dividiu a história. Existe o antes e o depois de Cristo. Suas mensagens contidas na Bíblia, o livro mais vendido do mundo, tem transformado a vida de milhões de pessoas. Você é a favor ou contra a legalização? Se a gente for reparar, a Bíblia Você viu aí que as opiniões são bem diferentes, não é? Bem divergentes. E olha que no tempo de Jesus, quando ele viveu aqui na Terra, foi assim também. Já vou mostrar para você na Bíblia. Mas antes vamos orar, vamos pedir a direção do Senhor. Pai querido, estamos nas Tuas mãos, Senhor. Queremos falar a respeito do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, dá-nos sabedoria, Senhor. Ilumina a nossa mente, para que nós entendamos verdadeiramente quem é Jesus. Oramos nesse nome precioso, no nome sublime do nosso Salvador. Amém.
Eu quero convidar você para a gente já abrir a Bíblia. Vamos ao Evangelho escrito por João, Evangelho de João, capítulo 7. Vou ler aqui primeiramente o verso 12. Evangelho de João, capítulo 7, verso 12. Eu lhe disse que já no tempo de Cristo havia divergência quanto a Jesus. Afinal de contas, quem era Jesus? Olha só, está escrito: e havia grande murmuração a seu respeito, ou a respeito de Jesus, entre as multidões. Uns diziam, ele é bom, e outros, não, antes engana o povo. Uns diziam assim, ele é bom, muito bom, ele é digno, ele é maravilhoso, está tudo ok em relação a ele. Mas outros diziam, nada disso, ele é indigno, ele é um impostor, ele engana o povo. E olha mais, vamos aqui, capítulo 7 mesmo, do Evangelho de João, agora a partir do verso 40, até o 44, está escrito assim: então os que dentre o povo tinham ouvido essas palavras diziam, este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam, ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam, porventura o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Assim houve grande dissensão entre o povo por causa dele. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Uns diziam assim, olha, ele é um profeta, ele é o Cristo. Estavam encantados com Jesus, estavam dispostos e decididos a segui-lo. No entanto, conforme nós lemos aqui, outros queriam prendê-lo. Que coisa tremenda! Havia divergência no pensamento em relação ao Senhor Jesus Cristo. E Jesus, é claro, tinha conhecimento dessa divergência. Jesus sabia que em relação a ele não havia neutralidade. Por isso que em Mateus 12:30 estão registradas as palavras de Jesus. Ele diz assim, quem não é por mim é contra mim. Quem comigo, diz o Senhor, não ajunta, espalha. Certa vez, o Senhor Jesus Cristo perguntou aos seus discípulos o que eles mesmos pensavam a respeito dele. E eu já estou aqui abrindo a minha Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 16, a partir do verso 13. Jesus andava com seus discípulos quando ele olha para eles e diz assim, olha, o que as pessoas estão dizendo a meu respeito? O que o povo diz por aí? E aí os discípulos disseram, olha, Senhor, uns dizem que o Senhor é João Batista, que ressuscitou dos mortos. João havia sido assassinado, decapitado, por ordem do rei Herodes. E as pessoas estão dizendo que o Senhor é João Batista que ressuscitou. Há outros que dizem que o Senhor é o profeta Elias, outros dizem que é Jeremias e outros profetas. Eu acho interessante que os discípulos, eles só procuraram falar coisas boas. Só fizeram referências a pessoas que viam Jesus como um bom homem, como um profeta. Eles não falaram dos contrários, dos que viam Jesus como enganador. Mas aí Jesus olha na direção deles e diz assim, olha, agora me diga uma coisa, o que vocês mesmos pensam a meu respeito? Quem sou eu para vocês? Pergunta assim, direta e objetiva. E a resposta veio de Pedro. Dos 12 discípulos de Jesus, a gente percebe que Pedro era o mais falante, era o que normalmente tomava a dianteira e falava em nome do grupo. E Pedro diz, quando Jesus pergunta, quem sou eu? E agora no verso 16 está escrito assim, respondendo Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ei, que resposta tremenda, hein? Que resposta sábia. Pedro acertou assim, no ponto. Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Cristo é um termo que significa ungido, Messias. Pedro estava dizendo assim, Senhor, tu és aquele que nós esperávamos, que nós aguardávamos. Tu és o Salvador prometido.
Tu és o libertador, tão aguardado por tantos séculos, tu és o Cristo. E ainda mais, tu és o Filho do Deus vivo. Filho de Deus significa que tem a mesma natureza de Deus. Então ele era Deus. Quando Jesus se referia a Filho de Deus, os judeus entendiam que Jesus estava falando da sua divindade. Porque se é Filho de Deus, tem a mesma natureza de Deus. Então Pedro aqui está dizendo, olha, tu és verdadeiramente Deus. Tu és o Filho do Deus vivo. Especialmente depois que Jesus morreu e ressuscitou, os discípulos passaram a ter uma compreensão mais ampla do reino de Deus, do Evangelho, especialmente do Senhor Jesus Cristo, de quem era Jesus. E quando você lê os Evangelhos, quando você lê as epístolas e todos os livros do Novo Testamento, você percebe que os discípulos de Cristo, que a igreja cristã no seu início, não teve nenhuma dúvida quanto ao fato de que Jesus era, é e para sempre será Deus. Por exemplo, o apóstolo Paulo, carta aos Colossenses, capítulo 2, verso 9, referindo-se a Jesus, ele diz assim, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Por isso que quando Pedro diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Pedro estava falando muito bem, Pedro estava acertando naquilo que de fato Jesus era, é e será para sempre o Filho do Deus vivo. E qual era a missão de Cristo ao vir a esse mundo? Que pena que muita gente comemorou o Natal, mas sem entender por que foi que Jesus nasceu e viveu nesse mundo. E eu já abri a Bíblia aqui, a minha Bíblia, na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Vamos ao capítulo 5, verso 19. Aliás, posso começar no verso 18, está escrito, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Qual era a missão de Cristo ao vir a este mundo? O texto é claro. O Senhor Jesus Cristo veio reconciliar os homens com Deus. Veio nos religar a Deus, ao Pai. Porque, infelizmente, nós nos separamos do Senhor. Foram os homens que se afastaram de Deus, não Deus que se afastou de nós. Jesus vem para nos reconciliar com Deus, nos reconciliar com o Pai. E olha só, eu leio agora o verso 21. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Com esse texto abriu o programa hoje, não é? Aquele que não conheceu o pecado, diz Paulo, ele, Deus, o Pai, o fez pecado por nós, para que nele, em Jesus, nós fôssemos feitos justiça de Deus. Deus tratou Jesus na cruz. O Pai tratou Jesus como se fosse um pecador, aquilo que ele de fato não era. Porque o Senhor Jesus Cristo, ele transferiu a sua justiça para nós, justiça que nós não temos, não tínhamos. E ele recebeu os nossos pecados. Você compreende? Nossos pecados transferidos para Cristo, como se fossem dele. E a sua justiça é transferida a nós, como se fosse nossa. Foi com esse propósito que o Senhor Jesus Cristo veio a essa terra. Mas que pena que muita gente nos dias de Cristo não entendeu sua missão, não sabiam de fato quem ele era e qual era a sua missão. E essa ignorância com relação a Jesus, ela segue pelos séculos. E você viu aí em nossa entrevista, né, o Fala Povo, que muita gente de fato não tem entendimento, não tem compreensão de quem de fato Jesus era, Jesus é. E eu estou pensando agora no Evangelho de João, capítulo 6. Jesus está diante de uma multidão e a multidão está eufórica, mas Jesus está triste quando vê aquela multidão. E ele diz assim para as pessoas, olha, vocês estão aqui, não porque vocês querem me conhecer, não porque vocês querem ouvir e seguir os meus ensinos,
Vocês estão aqui porque vocês comeram e se fartaram. Vocês estão aqui somente em busca das bênçãos e dos favores materiais. É que no dia anterior Jesus havia feito a multiplicação dos pães e dos peixes. Então agora a multidão ficou maior ainda, mas Jesus via que o interesse daquelas pessoas era um interesse assim, muito mesquinho, muito materialista, muito limitado. E Jesus disse: que pena que vocês estão aqui somente porque comeram e se fartaram. Saibam, disse Jesus, que eu sou o pão da vida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Disse Cristo assim: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Como quem diz, vocês precisam, não é dos meus milagres, mas da minha pessoa, da minha intercessão, porque é por meu intermédio que vocês terão a oportunidade de viver. Vocês precisam compreender isso. E Jesus seguiu dizendo assim: olha, quem come minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Eu, inclusive, vou ressuscitá-lo no último dia. Mas se vocês, disse Cristo, não comerem minha carne e não beberem o meu sangue, vocês não terão vida. Muitas pessoas que ouviram esse discurso, essas palavras de Jesus, não compreenderam. Tanto é que eles desistiram de seguir Jesus depois desses ensinos de Cristo. Eles saíram dizendo assim: dura esse discurso, quem pode ouvi-lo? E resolveram abandonar Jesus, não queriam mais segui-lo. Então Jesus se voltou para os seus discípulos e ele disse assim: e vocês, o que pensam? Também vão fazer como eles fizeram? Vocês também vão desistir? Vocês também vão me abandonar? Isso é Evangelho de João, capítulo 6. E olha, outra vez Pedro fala em nome dos discípulos. E mais uma vez Pedro acertou. De vez em quando ele dava umas mancadas. De vez em quando ele falava umas bobagens, se equivocava, mas muitas vezes ele acertava. E dessa vez ele acertou de novo. Ele diz assim, quando Jesus disse: vocês também vão me abandonar, Pedro disse assim: Senhor, para quem nós iremos? Tu tens as palavras da vida eterna e nós temos conhecido e crido que tu és o Santo de Deus. Uau, tremendo, hein? Vocês vão me abandonar? Pedro disse: Senhor, mas para quem nós iremos? Para quem? Tu tens as palavras da vida eterna. Nós temos conhecido e crido que tu és o Santo de Deus, para quem nós iremos? Como quem diz assim: Senhor, nós já achamos o que procurávamos, nós encontramos o que nós necessitávamos. Quem pode nos satisfazer, suprir os anseios de nossa alma como o Senhor pode? Para quem nós iremos? Nós temos conhecido, nós temos constatado, verificado, com os nossos próprios olhos e com o nosso coração, de que tu és o Santo de Deus, tu és o enviado de Deus, tu és diferente dos homens, tu estás acima dos homens, tu vieste do céu, tu vieste de Deus, tu és Deus. Oh, palavras lindas! De fato, Jesus Cristo é o Santo de Deus. Jesus Cristo é, conforme está escrito, o Emanuel, Deus conosco. Creia nisso. Ele é o homem-Deus, o Deus-homem. Jesus Cristo é o eterno Filho de Deus que se revestiu da natureza humana e habitou entre os homens. Jesus Cristo é o princípio e o fim. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o primeiro e o último. Jesus Cristo, está escrito, ele é a brilhante estrela da manhã. Ele é a rosa de Saron, ele é o lírio do vale. Ele é o desejado de todas as nações. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Oh, bendito Cristo! Nosso Senhor Jesus Cristo é aquele que era, que é e que há de vir. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o bom pastor. Mas também ele é a porta pela qual as ovelhas entram. E ele ainda é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Jesus Cristo é o pão da vida. Jesus é a água da vida. Jesus é a rocha da nossa salvação. A pedra que foi rejeitada pelos construtores, mas que Deus colocou como pedra angular. Jesus Cristo é o único nome dado entre os homens abaixo do céu, pelo qual importa que nós sejamos salvos. Oh, bendito Cristo!
Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e é a vida. Jesus é aquele que esteve morto, porém vive pelos séculos dos séculos e tem nas suas mãos as chaves da morte e do inferno. O Senhor Jesus Cristo é o Messias, Ele é ungido, Ele é o nosso Senhor e nosso Salvador. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que Deus lhe abençoe, que cada dia mais você compreenda quem era, quem é e quem para sempre será o Senhor Jesus Cristo. Que Jesus seja o seu Senhor e Salvador. Assim você viverá com propósito, com sentido. Assim você, através de Cristo, vai compreender sua origem e encontrar sua identidade. Você vai encontrar o sentido e o propósito da vida no presente. E em Jesus Cristo, você olhará para o futuro e verá que há um destino glorioso para aqueles que confiam no Senhor. Ou que nesse finalzinho de ano, você possa, no seu coração, e pelos seus lábios, e pelo seu exemplo, que você possa dizer a Deus e ao mundo que de fato Jesus Cristo é o seu Senhor e seu Salvador. Pense assim, Ele morreu por mim e agora eu o recebo como meu substituto, porque Ele passa a ser o meu Salvador, mas também o meu Senhor. Ele viveu por mim e eu agora vivo por Ele e para Ele. Que Deus nos abençoe nesse sentido. Que nós estejamos entre aqueles que compreendem quem é Jesus, qual foi sua missão e quais são seus propósitos para a nossa vida. Deus lhe abençoe muito, sobretudo com a presença de Cristo na sua vida. Vamos orar. Pai querido, seja louvado o teu nome, Senhor. Nós te glorificamos pelo conhecimento que temos, que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós te louvamos, Senhor, por sabermos quem é Jesus, o Santo de Deus. Ajuda-nos, Senhor, a mantermos viva essa convicção em nosso coração, que nada nesse mundo nos separe do teu amor, para que unidos ao Senhor, por meio da obra do Espírito Santo em nossa vida, por meio de tua palavra, que nós permaneçamos firmes, confiando em ti, até o glorioso dia quando virás, segunda vez a este mundo, de forma gloriosa, para buscar a tua igreja. Estamos nas tuas mãos, Senhor. Nós oramos no nome sublime de Jesus. Amém. Que o bom Deus continue abençoando você, guiando sempre os seus caminhos, lhe dando paz, alegria e esperança. E lembre-se do que está escrito: a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Fique na paz, seguro nas mãos de Deus. Um abraço, tchau.